Fique bem informado. TV Cinec 24 horas no ar. Show da tarde. Começa agora o programa Instantes, com a apresentação de Carlos Eugênio. Um programa divertido, com muitas entrevistas, assuntos polêmicos e muita música. Convidados especiais. Assista agora, aqui na TV Cinec. Então é isso, né, gente? Boa tarde pra senhora, boa tarde pro senhor antenado aqui na TV Cinec. Está começando mais um programa Instantes. E olha, hoje o programa tá repleto de atrações. Eu garanto que você de casa vai rir bastante, vai se emocionar logo depois do intervalo. O nosso programa vai fazer uma pausa rapidinha e a gente já volta. Então é isso, né? O nosso programa é aquele que mal começa e já vai pro intervalo, né? Mas agora o programa dá continuidade e eu te convido a dar boas risadas, porque começa agora os melhores vídeos da internet. Vamos sorrir bastante? Está no ar o nosso quadro Sorrisete de hoje, que tá demais. Vamos conferir. Vou de moto, hein? Vai, caralho! Toma no cu, menina, filha da puta! Caralho, mano! Mas fodeu! Cê é louco, caralho? Ai, caralho! This maze is so hard. Maybe it's so narrow at the bottom. Why would you do that? That's not funny at all! Why would you do that to me? What happened?
Passei aquele. Pera aí, otário. Vixe, com uma descida certo aqui. Mentira, lá na estação? Ei, Vanderlei, estão dizendo que tá dando tiro aí, boy. Sério mesmo. A polícia direto na cola, boy. Ontem a gente passou lá em casa. Foi? Pegou você não, boy? A polícia parou lá em casa, boy. Foi tirar fole, boy. Que chega a mulher diz desse jeito, boy. Foi, boy. Drop it. Drop it. Daai lippies waar van die radiator by kabel dra, is hulle net 'n bietjie uitgewys. Ja, ek moet dit rekord want ek moet dit vir die baie van die forklift lekker sê. O, sorry man. Ja, Dis so. al, sê gou gaan wys. Dis byna. Gente, é cada vídeo engraçado, né? Olha, a nossa produção cada semana se supera no nosso programa. Gente, mas agora eu quero convidar você pra gente ficar sabendo sobre curiosidades do nosso Brasil. Eu garanto que você deve ter medo de cobras, não é? Mas você sabia que tem aqui no Brasil uma ilha de cobras? Então, gente, eu te convido a assistir agora comigo o quadro Ilha das Cobras, que tá demais. Dá só uma olhada. Nossa história começa em um cais em Itanhaém, São Paulo. O maior risco é o desembarque lá na ilha mesmo, né? Porque a gente vai encostar numa pedra, né? Então é onda batendo, a pedra é escorregadia. Então a maior parte mesmo de risco mesmo é lá, na ilha, no desembarque. E depois você sai em cima com as cobras, né? Que aí, aí já é outra coisa. Em uma aventura de alto risco, pode-se afirmar como perigosa, a equipe da Xinhua, junto com especialistas em cobras venenosas do Instituto Butantan, um dos mais renomados do mundo, e biólogos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, navegamos juntos rumo à Ilha da Queimada Grande, conhecida também como Ilha das Cobras, a cerca de 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. A primeira aventura começa ao passarmos pela saída do rio, onde águas doces e salgadas se misturam nervosamente. No caminho, encontramos vigilantes da ilha. Somos escoltados por golfinhos ágeis que seguem a nossa lancha em alta velocidade. Após aproximadamente 1 hora navegando, o vulto da pequena ilha surge no horizonte. Com aproximadamente 430 mil metros quadrados, topografia irregular e altitude máxima de 206 metros, a profundidade da ilha gira ao redor de 45 metros e não possui praias, somente costões rochosos. Desembarcar só é possível em dias de mar calmo e ainda assim necessita muito cuidado, pois o desembarque é sobre mariscos, ostras e cracas em um piso muito escorregadio.
Desabitada, a ilha tem acesso proibido e restrito a analistas ambientais da ICMBio, órgão federal que administra as unidades de conservação do Brasil, e de cientistas e jornalistas autorizados por essa instituição. Existem os órgãos ambientais federais, como IBAMA e ICMBio, que fiscalizam, fazem a proteção, tem poder de polícia para autuar, para embargar, além dos órgãos estaduais também, que têm as suas unidades de conservação estaduais e suas equipes que fazem a proteção também. Além disso, existem as universidades e institutos de pesquisa, como o Instituto Butantan, que participam de ações com o ICMBio, no sentido de compreender as melhores formas de fazer a conservação de espécies ameaçadas de extinção, como é o caso da jararaca-ilhoa. Em tempos remotos, a maioria das ilhas tinha ligação com o continente. Com o degelo da era glacial, o nível dos oceanos subiu e isolou parte de cadeias de montanhas que se tornaram as ilhas. Charles Darwin percebeu nas Ilhas Galápagos que não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que mais se adaptam ao meio ambiente. Por esse motivo, animais isolados em ilhas tendem a formarem novas espécies. É o caso da jararaca-ilhoa. O tempo que determina se ela conseguiu ser uma espécie nova ou não. Então ela conseguiu sobreviver isolada naquela ilha, ela arruma, a natureza consegue mecanismo para poder resolver essas coisas. Então ela consegue sobreviver, ela aprende a comer aves, ela desenvolve mecanismo de defesa, por exemplo, de defesa e de ataque, né? Ela tem cores que são semelhantes ao ambiente que ela vive, de modo que a ave não a veja. Em 2010, o site Listverse, especializado em listas diversas de melhores e piores assuntos, elegeu a ilha como o pior lugar do mundo para se visitar, à frente da zona contaminada de Chernobyl e dos vulcões de lama do Azerbaijão. Existe uma boa justificativa para essa eleição. O veneno da jararaca-ilhoa, ele acaba sendo especializado, ou um pouco mais tóxico, ou um pouco mais agressivo, para o controle de aves, que é a alimentação básica que ela tem na sua dieta. Enquanto que as jararacas do continente, elas são preparadas para combater, ou para atacar, ou para predar roedores. Mas nossa equipe não respeitou o conselho do site e resolveu enfrentar o desafio de localizar as temíveis jararacas-ilhoas em seu habitat. Sempre acompanhados por especialistas que conhecem bem a região e a potência do veneno dessa espécie. A necessidade de adaptação criou a diferenciação do potencial de ataque dessas cobras, assim como seu mimetismo. As suas cores se confundem com a vegetação da ilha e é necessário ter olhos bem treinados para localizá-la, assim como todo cuidado ao caminhar pelas trilhas locais. Elas podem estar escondidas sob as folhas no chão, debaixo de pedras ou em galhos na altura do rosto de uma pessoa. O risco de uma picada ao redor da cabeça é potencialmente mortal. Mas para Karina Bansi, bióloga do Instituto Butantan, achar uma jararaca-ilhoa é a razão de sua existência. Com habilidade, ela captura uma cobra que é introduzida em um tubo para facilitar o manejo. Dessa forma, ela consegue medir seu comprimento, retirar escamas para exame de DNA, carrapatos para estudo desses parasitos de serpentes e também fazer a identificação de cada animal. A gente verifica se esse bicho já tem algum chip. Se ele não tiver nenhum chip, a gente introduz um chip novo, para a gente, depois quando reencontra, a gente consegue ler esse chip e a condição de saúde dele, se ele está saudável, se ele está desidratado. Um aparelho que funciona a laser consegue passar as indicações em forma de números de cada indivíduo.
gente consegue ver aqui o número certinho. Karina anota outros dados como o habitat onde o animal foi encontrado, a temperatura do dia e da cobra, seu estado de saúde, se ela está enrodilhada ou esticada e faz a sexagem. Finalmente pesa e a solta no mesmo local em que foi encontrada. Nossa equipe teve sorte, pois encontramos ao todo 7 jararacas e leoas em poucas horas de caminhada pelas trilhas da ilha, cobertas de espinho e galhos. A ilha deserta é vigiada pelo farol automático instalado na parte alta, mantido e conservado pela Marinha. Os jatobás, parentes próximos das gaivotas, encontram um bom habitat para a reprodução. Os filhotes são mais destemidos que seus pais e não temem a nossa presença. Como as jararacas e leoas são de pequeno porte, os filhotes não são presas possíveis de serem ingeridas. Ambas as espécies convivem e procriam na ilha sem se tornarem inimigos naturais. As jararacas sobrevivem de pequenos pássaros e répteis que existem na ilha. Após um longo dia de caminhada, voltamos sem nenhum incidente e com a mesma dificuldade para embarcar sobre a superfície escorregadia dos rochedos da ilha. Deixamos para trás a bela ilha da Queimada Grande, com a certeza de que em um paraíso é normal encontrar serpente. Pois é, né? Essa é a cultura do nosso Brasil que, olha, tô até arrepiado, viu? Eu vou pro intervalo e daqui a pouco tem um game especial. Você não pode perder, a gente já volta. E o nosso programa está de volta do intervalo. E hoje, gente, eu estou recebendo o pessoal da RN Assessoria Artística, viu? Vamos fazer o game com essa turma aqui hoje. E do time azul, eu estou recebendo o Leonardo Rezende. Leonardo, há quanto tempo que você está trabalhando já com a RN Assessoria? Estou trabalhando com a RN Assessoria em torno de 2 semanas a 1 mês. Certo. E para me encontrar você para trabalhos, como que eu faço? Nas redes sociais, pelo Instagram, Léo Rezende 99 e pelo Facebook, Leonardo Rezende. Certinho, Leonardo. E para competir com você, eu estou junto com a Laiane Benfica, é isso? Laiane, como que eu faço para encontrar você também nas redes sociais? Meu Instagram é Model Benfica e meu Facebook é Laiane Benfica. Certo. E no meu time vermelho, eu estou aqui com a Gabriele Pires, também da RN Assessoria. O seu Instagram como que tá? Gabriele Pires. Gabriele Pires, né? Isso. E vai competir junto com a Luana Jocasta? Isso. Meu Instagram é Luana Jocasta. Certinho. E para começar o game, vocês têm aí as placas de vocês por dupla, tá? A gente vai dar as alternativas aqui e vocês respondem. Vocês sabem que quem ganhar o game de hoje volta semana que vem para continuar aqui no programa, tá? A primeira pergunta de hoje é a seguinte: de onde é a invenção do chuveiro elétrico? Alternativa A, França. Alternativa B, Inglaterra. Alternativa C, Austrália. Ou D, Brasil. Podem responder, tá?
De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Alternativa A, França. B, Inglaterra. C, Austrália. E D, Brasil. Presta atenção que essa tá fácil, hein? Pronto? Pode mostrar? Se não souberem, vão ter que colocar a alternativa errada. Pode mostrar para a câmera. Alternativa B e C. Errado, gente. Alternativa D, Brasil. É aqui do Brasil, viu? A próxima pergunta é a seguinte. Qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol? O número mínimo de jogadores numa partida de futebol. Alternativa A, são 8 jogadores. Alternativa B, são 10 jogadores. Alternativa C, 12 jogadores. Ou D, 7 jogadores. O número mínimo, tá? Vocês podem escrever bem grande na placa para poder pegar na câmera, tá? Pode mostrar. Alternativa C. Alternativa D. Ponto para o time azul. 7 jogadores. A próxima pergunta é a seguinte. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? Alternativa A, demora 12 minutos. Alternativa B, ela demora 1 dia. Alternativa C, ela demora 8 minutos. Ou D, ela demora segundos. Valendo 10 pontos também, tá? O time azul falou que demora 12 minutos. E o vermelho, 12 minutos. Ninguém pontua. Demora 8 minutos, viu? A próxima pergunta é a seguinte. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? O fogo foi descoberto no período Neolítico, no período Paleolítico, C, no período da Idade Média, ou D, na Idade dos Metais. Quer que eu repita a pergunta? Sim, por favor. A pergunta é a seguinte. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Alternativa A, o fogo foi descoberto no período Neolítico. Alternativa B, no período Paleolítico. Alternativa C, na Idade Média. Ou D, na Idade dos Metais. Pronto? Tem que ser bom em história agora, hein? Faltaram na aula de história? Alternativa B, no período Paleolítico, diz o time vermelho. E o time azul? Letra C. Ponto para o time vermelho, viu? No período Neolítico. A próxima pergunta é a seguinte. Qual é o maior animal terrestre? Alternativa A, baleia azul. Alternativa B, é o dinossauro. Alternativa C, girafa. Ou alternativa D, elefante africano. Pronto? Pode mostrar para a câmera? Letra C. Negativo. É o elefante africano, alternativa D. Tá? A sexta pergunta de hoje é a seguinte. Quais os países que têm recebido refugiados sírios? Alternativa A, é a Turquia e o Líbano. Alternativa B, é a Turquia e o Egito. Alternativa C, é a Síria e a Turquia. Ou alternativa D, Turquia e Egito. Pronto? Valendo. Pode mostrar para a câmera para a gente. Certa resposta, viu? Valendo 10 pontos. A pergunta de número 7. Quantas letras possui o alfabeto? A, o alfabeto possui 32 letras. B, o alfabeto possui 42 letras. C, 24 letras. Ou D, 26 letras. Podem responder. Pode repetir a pergunta? Responderam? Pode mostrar para a câmera. Letra D. Certa resposta, viu? A próxima pergunta é a seguinte. Qual é a cor predominante da bandeira da Austrália? Tá? Eu quero saber a cor predominante da bandeira da Austrália. Alternativa A é a cor verde. Alternativa B é a cor amarela. Alternativa C é a cor vermelha. Ou a alternativa D é a cor azul? Respondam. Pronto?
Responderam? Pode mostrar para a câmera. Letra D, azul. Letra D, não é. É a letra C, vermelha, viu? Próxima pergunta. Quais são as duas maiores torcidas de futebol do Brasil? Alternativa A, Corinthians e São Paulo. Alternativa B, Flamengo e São Paulo. Alternativa C, Flamengo e Corinthians. Alternativa D, São Paulo e Palmeiras. Pronto, responderam? Pode mostrar para a câmera. Letra C. Ponto para o time azul. Alternativa C, Flamengo e Corinthians. Próxima pergunta é a seguinte. Quantos séculos há em um milênio? Alternativa A. Em um milênio possui 5 séculos. Alternativa B. 10 séculos. Alternativa C. 7 séculos. Ou alternativa D. 8 séculos. Respondam. Letra B. Certa resposta, alternativa B. A próxima pergunta é a seguinte. Quantas estrelas fazem parte do Cruzeiro do Sul? Alternativa A, 6. Alternativa B, 3 estrelas. Alternativa C, 5 estrelas. Ou alternativa D, 4 estrelas. Valendo 50 pontos e a volta no programa da semana que vem, hein? Pronto? Responderam? Pode mostrar para a câmera. Letra D. Alternativa A, resposta errada. Alternativa C, 5 estrelas. Pergunta de número 13 é a seguinte. Quantos minutos tem em 3 horas? Alternativa A, em 3 horas tem 166 minutos. Alternativa B, 180 minutos. Alternativa C, 150 minutos, ou alternativa D, 130 minutos. E aí? Valendo 50 pontos. Pronto, responderam? Muito simples. Perguntas fáceis. Pode mostrar? Alternativa B, certa resposta, 180 minutos. Pergunta de número 14 é a seguinte. Qual o menor país do mundo? O menor país do mundo é fácil. Alternativa A é a Rússia. Alternativa B, Canadá. Alternativa C, Índia. Ou alternativa D é o Vaticano. Alternativa D, certa resposta, ponto para o time azul. A pergunta agora é a de número 15. Normalmente, quantos litros de sangue possui uma pessoa? Alternativa A. Uma pessoa possui entre 6 e 8 litros. Alternativa B. Entre 4 e 6 litros de sangue. Alternativa C. Entre 3 e 4 litros. Alternativa D. Entre 5 e 6 litros de sangue. E aí? Quantos litros de sangue possui uma pessoa? Responderam? Pronto? Pode mostrar. Letra A, 6 a 8 Letra A. Resposta errada. A resposta B, entre 4 e 6 litros. Ponto para o time vermelho, viu? Pergunta de número 16. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? Alternativa A, 103 elementos. Alternativa B, 118 elementos. Alternativa C, 92 elementos. Ou alternativa D, 109 elementos. E aí? Química. Quantos elementos possui a tabela periódica? Pronto, responderam? Pode mostrar. Letra C. A resposta correta seria a resposta B, 118 elementos.
tá? A pergunta de número 17 é a seguinte: qual destes filmes foi baseado na obra de Shakespeare? Alternativa A foi o Excalibur, de 1981. Alternativa B foi Muito Barulho por Nada, filme de 2012. Alternativa C, Capitães da Areia, de 2011. Alternativa D, A Revolução dos Bichos, de 1954. Responderam? Sim. Pode mostrar. Letra B. Ponto pro time azul. Foi o filme Muito Barulho por Nada, de 2012. Tá? Pergunta de número 18 é a seguinte: as pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadoras universais? Alternativa A, são as pessoas do tipo sanguíneo A. Alternativa B, do tipo O. Alternativa C, do tipo AB. Ou alternativa D, do tipo B. Valendo mais 50 pontos no programa. E a volta semana que vem. Pronto? Responderam? Pode mostrar. Letra B. Do tipo O. Certa resposta. Pergunta de número 19 é a seguinte: qual ano em que a internet foi aberta a todo o Brasil? Hoje o meio mais utilizado. Então vocês provavelmente vão saber. Foi no ano de 1990? Foi no ano de 1992? No ano de 1998? Ou no ano de 1995? E aí?